E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esta é a palavra de Deus, que eles podem se aceitar. Em nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, amém? Aleluia. E quem era esses, né? Quem era esses que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, amém? Aleluia. Esses eram os discípulos de Jesus, agora chamados apóstolos, e também, irmãos, a igreja, aleluia, que nasce no fogo, no dia de Pentecoste, amém? Eles Aleluia. são visitados pelo Espírito Santo, e também ali, irmãos, recebem poder, autoridade, unção e ousadia para poder pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que ele fosse suas testemunhas, amém? Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Você é uma testemunha de Jesus Cristo. Você é uma testemunha de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Só você Aleluia. conhece, só você sabe. Você anda com Ele, você vive para Ele. Amém? Então nada melhor do que cada um de vocês serem testemunhas vivas, né, de Jesus. Aleluia. Do poder, da obra, da salvação, da transformação, de tudo que Deus tem feito. Nós somos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Interessante, irmãos, para nós entrarmos na palavra. A palavra de Deus vai dizer aqui um pouquinho antes, em Atos 2, no versículo 1 e 2, ele vai dizer que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, né? E encheu toda a casa aonde estavam assentados. Olha que maravilha. A Bíblia diz que eles estavam reunidos, unidos. Amém, irmãos? Reunidos quer dizer juntos, como estamos hoje. Juntos, reunidos nessa casa. E diz que de repente veio do céu um som como um vento impetuoso. Esse vento, irmãos, quando fala em vento, fala que é um vento em movimento. É um vento rápido. É um vento que vem, amém, em movimento. Um vento forte e enche aquela casa. Sabe quem era? Era o Espírito Santo. Aleluia. Descendo sobre aquele povo, descendo sobre aqueles irmãos, como está descendo sobre nós também hoje, queimando o teu coração, aquecendo o teu coração, amém? Enchendo o teu coração de alegria, para que você saia daqui fortalecido, restaurado, renovado, curado se entrou enfermo, amém? O Senhor é aquele que opera através do seu Santo Espírito, amém? Então que esse vento em movimento, amém, venha encher os nossos corações nessa noite, para que nós venhamos, né, cada dia mais, irmãos, sermos fortalecidos pela presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, aqueles homens, aqueles 120 irmãos reunidos naquele lugar, quando recebem, né, um batismo com o Espírito Santo, eles estavam sendo preparados, amém, irmãos, para dar testemunho do Senhor. E ainda, Aleluia. a palavra vai dizer que veio sobre eles este poder para poder, queridos, sabe, testemunhar, poder para que eles pudessem, sabe, que é daqui em João, ali em Atos 1:8, vai dizer que eles receberiam poder para poder dar, sabe, esse testemunho do Senhor Jesus Cristo. Mas como que nós daremos testemunho do Senhor? Através da nossa vida de fé, amém? Aqui em Atos 2:42 diz que aqueles homens, depois de cheio do Espírito Santo, depois que Pedro prega o seu primeiro sermão, diz que aquele povo se converte, 3.000 almas num só dia, e a igreja do Senhor nasce naquele dia, amém? A igreja primitiva, ela nasce ali no mover e no poder do Espírito Santo, amém? A igreja que não tem o mover do Espírito Santo, a qual o Espírito Santo não está nela, ela é uma igreja morta, ela é uma igreja parada, ela é uma igreja estagnada, e a tendência dessa igreja é retroceder e não cumprir a sua missão, amém? Então, queridos, que você busque, que você se encha do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é barulho, o Espírito Santo é poder de Deus. Aleluia. Que nos capacita a irmos até o final. Amém. Cada um de nós tem uma missão, cada um de nós tem um chamado, além de ser o chamado de dar testemunho de Jesus, do seu reino, do seu evangelho, da obra que ele tem feito em nós.
o Senhor ainda vai nos usar como instrumento nas suas mãos, amém? Foi isso que aconteceu aqui em Atos. Diz que aquela igreja de 3.000 pessoas, depois agora de salvas, eles viviam de uma maneira, amém? E como é a maneira que aqueles crentes viviam? Aqueles crentes viviam perseverando. Diz que na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor. Amém? Aleluia! É isso que Deus quer hoje de nós, que nós venhamos ter esse exemplo da igreja primitiva, do mover do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo, para que nós venhamos ser constantes, né? Para que nós venhamos ser perseverantes, para que nós venhamos ter persistência na nossa caminhada com o Senhor. Vou repetir de novo para quem não sabe: não importa como você começou, vai importar como você termina. Porque começar tudo é bom. Amém, irmãos? É maravilhoso. Sim. O primeiro amor, né? Quando a gente aceita Jesus, é maravilhoso. Mas na caminhada, irmãos, muitos vão desfalecendo, muitos vão desanimando, muitos vão perdendo a força, muitos vão perdendo a fé e muitos nem chegam no final. É verdade. Então é necessário que a gente, através do Espírito Santo, que Aleluia. foi derramado, sabe, queridos, ali no dia de Pentecostes, sobre a vida dos apóstolos, e que foi derramado também sobre a tua vida, amém? Seja essa força motora, Aleluia. essa força que nos incentive todos os dias a permanecer, Amém. a continuar Glória a constante, Deus. a persistir no Aleluia. caminho, amém? É no caminho, viu, irmãos? Amém. O mundo procura vários caminhos, mas nós estamos no caminho. Amém. E esse caminho é Jesus Aleluia. Cristo. Então permaneçam firmes no caminho, amém? E diz que eles continuamente perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Eram os ensinos, fundamentos de Jesus. Sim. Olha que coisa maravilhosa. Foi falado aqui, né? Para a gente vir para a escola bíblica. Irmãos, ler a Bíblia é muito importante. Sim. Ler a Bíblia é muito importante. Ler a Bíblia não é você trazer ao seu conhecimento uma história. A história do povo de Israel, a história dos judeus, as histórias. Não, é Deus, é a revelação de Deus. Amém? É o plano de Deus para a humanidade. Amém. É a revelação de Jesus Cristo. É desde Gênesis, Apocalipse, é a história da humanidade. Quer saber a tua história? Vai na Bíblia. Amém. Quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos a nossa história. Amém. Amém? Como começa e como termina. Louvado seja Deus. E aqueles crentes, aqueles irmãos, perseveravam constantemente em ouvir os estudos dos apóstolos. Amém. Aqueles homens que andaram com Jesus, agora eles estão ensinando a igreja. Amém? Eles estão ensinando a igreja todo o fundamento, a qual Jesus passou 3 anos ensinando. Glória Jesus a Deus. passou ensinando, Jesus passou fazendo. Porque, irmãos, eu acho assim, ensinar vocês é fácil, não é? Agora nós temos que praticar junto. Amém? Porque, irmãos, Amém. ensinamento com a prática é bem melhor, não é? Aleluia. Jesus, ele ensinava fazendo. Amém? Quando Jesus ensinava sobre amor, ele era o verdadeiro amor. Amém. Quando Jesus ensinava do perdão, ele estava ali perdoando. Quando Jesus falava de misericórdia, ele era a própria misericórdia para com as pessoas. Então Jesus ensinava fazendo. Sabe? Aleluia. E ele ensinou muita gente. Aleluia. E principalmente os seus apóstolos. Por quê? Porque ele iria para o céu, voltaria para casa, o Espírito Consolador desceria para ficar com a igreja. Aleluia. E eles teriam que dar continuidade ao Evangelho do Senhor. Amém? Aleluia. Você acha que a sua vida acabou? Não. Você acha que porque você aceitou Jesus, porque você está aí bem ou não está, não sei, poxa, Deus não tem mais nada para mim. Irmãos, espera aí, a sua história está sendo escrita. É verdade. Amém? Deus, Ele quer ainda usar a tua vida. Aleluia. Amém? A gente talvez você não tenha conhecimento como, quando, porquê, talvez. Mas se você buscar a Deus, se você se encher do Espírito Santo, se você ler a palavra de Deus, se você for constante, com certeza você vai descobrir, através do Espírito Santo, qual é a tua vocação, qual é o teu chamado, aonde você pode ser útil na obra de Deus, o que você pode fazer em prol do reino de Deus, Amém. o que você pode fazer em prol aos outros. Porque evangelho, irmãos, evangelho é cuidar dos outros, evangelho é cuidar das pessoas, evangelho é trazer Jesus para as pessoas. Então o Senhor está querendo levantar hoje uma igreja assim, uma
igreja curada para curar vidas. Aleluia. Nós somos uma igreja restaurada, reconstruída, para reconstruir pessoas que estão aí no mundo, né, que não tem intimidade com Deus, que está frustrada, que já andou por muitos caminhos, mas a verdade nós conhecemos. Nós sabemos que a verdade é Jesus Cristo. E nós podemos levar para eles através do quê? Do fundamento, através dos ensinos. A palavra de Deus é muito maravilhosa. Quem não ama a palavra não ama Jesus. Jesus é a palavra revelada na Bíblia. Então que nós venhamos ter tempo mesmo. Coloca lá, desperta, leia a Bíblia, coma da palavra, se alimente da palavra, não é? Nós vivemos num tempo que nem tudo que vocês ouvem, irmãos, é verdadeiro. Você precisa ir na Bíblia. Será que a pastora está falando é verdade mesmo? Quando eu chegar na minha casa, eu vou ler lá esse capítulo que ela estava lendo, para ver se ela não está inventando. Porque muitas coisas aí que estão surgindo, irmãos, distorcendo a Bíblia, é necessário que você conheça. Porque se você não conhecer a palavra de Deus, você pode ser enganado com as ideologias que estão surgindo aí, não é? Com as mudanças, que a pessoa pega um versículo isolado da Bíblia e forma uma religião. E quem não conhece, vai junto. Amém? Aí a palavra vai dizer para nós que eles também perseveravam na comunhão. E o que é comunhão? É coinonia. É ter, querido, essa união. Amém? Essa paz, essa partilha. Louvado seja Deus. Então a gente vai vendo aqui que Deus, queridos, sabe? Ele nos ama acima de tudo. Amém? E essa é a missão da igreja, essa é a nossa missão. Amar a Deus acima de tudo e amar uns aos outros como Cristo amou. E também amar os perdidos, amém? Porque se não fosse assim, a igreja não precisava evangelizar. Se a igreja precisa evangelizar, cumprir o ID de Jesus, é porque nós precisamos amar a Deus, amar os outros e amar os perdidos. E ainda diz que junto cumpriremos esse propósito, mas nós precisamos do poder do Espírito Santo, amém? E permanecer firme nesses 4 pilares, amém? O primeiro é a perseverança nos fundamentos de Jesus, porque somente a palavra é curativa, somente a palavra é libertadora, somente a palavra nos habilita, somente a palavra nos santifica. Eu posso estar cheio do poder de Deus, orar pelo meu esposo, se ele tiver um demônio, ele pode até ser liberto, mas quem vai manter ele santificado, curado, sabe, na presença de Deus é a palavra. A palavra é curadora. Glória a Deus. É a palavra, amém? Então, que nós venhamos entender esse pilar. E o segundo, irmãos, é o da comunhão, como eu disse, que essa comunhão não é uma comunhão comum, amém? Ela é uma coinonia, ela é uma participação, um companheirismo, um compartilhamento, amém? Jesus, ele ensina muito sobre compartilhar a vida, as bênçãos, amém? Uns dos outros. E lá, irmãos, sabe, pelos crentes de Jerusalém, aqueles crentes não havia rivalidade. 3.000 pessoas, sabe, eles se uniam na casa uns dos outros e compartilhavam a palavra, compartilhavam as orações, compartilhavam as refeições, amém? E o interessante é que eles tinham assim uma comunhão de amizade, amém, irmãos? E não era assim com uma só elite, entendeu? Que eu posso talvez ter amizade somente com a classe média, né? Aí outros só tem com a classe alta. Aí outros só tem os pobres. Não, lá para eles era tudo igual. Como também é para Jesus. Tudo igual, não importa a sua nomenclatura. Não importa se o seu carro é 0 e o carro do irmãozinho tem 20 anos atrás. Não importa, ele tem o mesmo valor. Não importa que o seu cartão de crédito é de 5.000 e do irmãozinho é de 300. É igual, todo mundo é igual. Aleluia. Não importa. Não importa se a sua faculdade é A, B, C, D e do irmãozinho ele terminou somente o colegial. Irmãos, somos todos iguais. Amém. O que importa é que nós estejamos alicerçados no mesmo fundamento. Aleluia. Esse fundamento precisa ser Cristo. Amém. Esse fundamento é Cristo. Aleluia. E a gente vai ver que a comunhão, a amizade daqueles irmãos, sabe, eles tinham amizade com os pobres, eles compartilhavam a fé, eles compartilhavam o coração no mesmo espírito,
eles compartilhavam a Cristo e as suas obras, eles também compartilhavam e tinham essa comunhão de coinonia com Deus, sabe, queridos? E essa coinonia que eu falo, essa comunhão, é o que interliga as pessoas com Deus, Cristo e o seu amor. O que me torna igual a vocês, o que me une a vocês, nessa coinonia, é o amor de Deus, amém? É o amor de Deus. Sabe, aqui tem sangue oriental, o mineiro, aí tem sangue talvez italiano, sei lá, cearense, baiano, mas nós todos, na presença de Deus, temos o mesmo Pai, a mesma filiação, o mesmo sangue, o sangue de Jesus Cristo. Pois somos irmãos, louvado seja Deus. E nessa comunhão, queridos, nesse companheirismo, nessa partilha em comum, sabe, a vida cristã era compartilhada com muito amor, com muita fé e com muito encorajamento. Amém? Vamos ler lá em Filipenses, capítulo 2. Deus santo. Aleluia. Deus poderoso, aleluia. Filipenses. Meu Filipenses da minha Bíblia. Filipenses, capítulo 2. O versículo 1 e 2 diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Isso é coinonia, isso é comunhão. Isso é compartilhamento, amém? No mesmo espírito, no mesmo amor, amém? Juntos, né? E isso trazia alegria, o apóstolo Paulo diz, não só para o coração de Deus, mas também para o coração do apóstolo. O apóstolo estava escrevendo à igreja de Filipos. Então, quando nós falamos da comunhão, é estar de acordo uns com os outros, é unido em um só objetivo, é servir lado a lado, né? Quem aqui já viu aquelas pontes do filme? Aquela assim, é de corda, né? Então tem aquelas pontes que atravessam do outro lado, mas só cabe um aqui, ó, né? Dois não dá. Se você passar em dois, o que acontece? Você joga o outro do lado de fora, não é? Mas a Bíblia diz que aquele que está em comunhão, aquele que tem, querido, essa unidade, aquele que serve lado a lado, ele dá um jeitinho de passar por irmão, amém? A gente vai andar junto. Amém? Lado a lado, compartilhando a graça que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Então a nossa comunhão, ela é baseada na comunhão que nós temos com o Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 João, vamos lá em 1 João, capítulo 1. Eu estou falando para vocês que a escritura é importante, né? Para não ficar só aqui nas minhas palavras. 1 João, capítulo 1, o versículo 6 e o 7, diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele quem? Com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz com Ele, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Aleluia. Através de Cristo, nós podemos andar juntos. Através de Cristo, nós vamos participar da mesa do Senhor. Através de Cristo, podemos orar uns pelos outros. Através de Cristo, nós podemos viver como a família de Deus, amém? Unidos, mesmo que você é diferente, mesmo assim, na vida espiritual, no amor de Cristo, nós se tornamos um. Mas por que a senhora está falando isso? Nós vamos chegar agora no importante aqui dos 4 pilares. Já falamos das escrituras, já falamos da comunhão, nós vamos falar agora do partir do pão, amém? Hoje nós vamos partilhar o pão. E aquela igreja partilhava o pão. Aquela igreja partilhava o pão, não como nós uma vez por mês, mas partilhava o pão todos os dias. Todos os dias eles celebravam a Santa Ceia. Então Lucas, que foi o escritor de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer que naquela igreja recém-nascida se dedicava de coração a ouvir, a guardar e a obedecer os ensinos dos apóstolos.
Eles se dedicavam à vida comum, ou seja, partilhavam a vida uns com os outros. Amém? Eles levavam a sério cumprir o grande propósito do amor de Deus a todos. Se dedicavam no partir do pão e nas orações. O pão, irmãos, era conhecido dos cristãos, era conhecido como uma refeição de comunhão. Então, esses irmãos, eles comiam mesmo. Eles iam na casa dos irmãos e comiam as refeições juntos. Vamos lá que só tinha um feijão com farinha, todo mundo comia o feijão com farinha. Vamos lá que tinha lá, por exemplo, um frango, todo mundo comia junto. Era uma refeição de comunhão que eles faziam em casa, porque uma igreja de 3.000 pessoas ainda não tinha um templo formado. Então, como eles iriam reunir para poder dar um estudo bíblico? Em casa. Amém? Então, eu creio que eles faziam os cultos nas casas, eles pregavam o evangelho, eles anunciavam a palavra, ao mesmo tempo que eles socorriam, que eles ajudavam, eles também ali partilhavam o pão. Amém? E uma coisa interessante, irmãos, é que o pão, esse pão conhecido como refeição dos cristãos, eles desfrutavam do calor da amizade sincera, eles celebravam a ceia do Senhor. Hoje é tão difícil, né, a gente receber um irmão em casa, porque às vezes eu falo assim, quem que quer um culto na sua casa? Todo mundo tem medo, porque acha que vai ter que fazer para nós um banquete, né? Não, irmãos, eles tinham esse prazer da igreja entrar na casa deles, amém? Porque Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele se faz presente, amém? Sozinho nós não somos igreja, amém, irmãos? Se você estiver isolado na sua casa, achando que você é igreja, você não é. Você pode até ser crente, mas igreja não. Igreja é o corpo. Igreja é o corpo reunido, aonde Cristo é a cabeça, amém? Aonde nós desfrutamos da seiva do Senhor. Então, naquele momento, a gente via que eles desfrutavam dessa comunhão e eles celebravam a ceia. Eles tinham Cristo centrado na sua vida diária. Cristo estava no centro de toda a atividade daqueles irmãos. E em cada refeição, Cristo era lembrado. Já pensou em ir na casa do pastor Pedro? Estou lá, nós vamos na casa dele, vou visitar ele, mas nós vamos compartilhar a palavra. Então ele traz a Bíblia, senta a Sinária, senta os filhos, e nós estamos ali, né? Compartilhando a palavra, meditando, não é verdade, nos ensinos dos apóstolos. E aí vem a Sinária e fala assim, olha irmão, ô pastor, nós fizemos aqui um macarrão, né? Vamos comer aí junto, ô glória, né? Nós comíamos junto, amém? Mas irmãos, não era só comer. A Bíblia diz que aqueles irmãos, Jesus estava tanto no centro da vida daqueles irmãos, que eles acabavam, irmãos, transferindo aquela refeição, trazendo, recordando, como se Cristo estivesse no meio. Já pensou, irmãos? Você está lá comendo com seus filhos, com a visita, com o irmão, com a igreja, e daqui a pouco você fala assim, Jesus está aqui com a gente, Jesus está aqui no nosso meio, vamos fazer a ceia, traz lá um pão, traz lá um cálice, porque nós vamos relembrar a sua obra na cruz. Nós vamos trazer para a nossa comunhão, sabe? Nós vamos recordar o significado, sabe, da morte de Jesus, e nós vamos adorá-lo. Aleluia, glória a Deus. O ditado do mundo é que tudo termina em pizza. Não, irmão, o ditado da igreja é que tudo termina em culto. Tudo termina em oração. Tudo termina em adoração. Aleluia. Porque Jesus é o centro. Jesus tem que estar ali, né, na nossa casa, na nossa família, quando os irmãos se reúnem, porque lá em Lucas 29:19 está escrito, tomando o pão, tendo dado graça, partiu e lhe deu, dizendo, este é o meu corpo que é oferecido por vós, fazer isso em memória de mim. Ele estava falando da ceia, a ceia do Senhor. A ceia, sabe, irmãos, que é uma cerimônia onde nós comemos o pão e bebemos o cálice na presença de Deus. Na presença Aleluia. de Deus, meus queridos. Nós devemos observar, não é verdade, como temos, né, com temor. Nós temos que observar com temor, né, toda a nossa vida, até que Cristo venha nos buscar. Amém? Nós temos que participar com temor, com amor, com gratidão. Como disse o pastor Peterson,
não fica sem ceiar porque você ficou com raiva, porque você xingou, porque você irou, porque aconteceu qualquer coisa. Hoje é noite, nós nos colocarmos diante de Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, colocar o nosso coração. Se você sente alguma frustração, alguma coisa, pede perdão, se arrepende, mas não fica sem ceiar. Por quê? Embora Jesus tenha dado, sabe, querido, um novo significado ao partir do pão, para eles era uma refeição na presença de Deus. Eles faziam a refeição na presença de Deus e com isso eles acabavam ceando. E essa refeição na presença de Deus não começou hoje. Amém? Deus, ele tem prazer que você participe da ceia na presença dele. Porque lá no Jardim do Éden, sabe, irmãos, quando tudo começou, aquele primeiro casal, eles comiam, bebiam e desfrutavam da comunhão do Criador. Eles já faziam as suas refeições na presença de Deus. Na presença de Deus eles estavam ali. Eles comiam, eles participavam, comiam dos frutos. E aquela refeição era na presença do Senhor. Após o pecado, o que a Bíblia diz? Essa comunhão, queridos, foi quebrada, mas em Jesus foi reconciliada. Aleluia. Aleluia. Nós podemos comer na presença de Amém. Deus. E aí, nós vamos descer a mesa. Talvez para você isso aqui não é nada. Talvez para você não é nada. Talvez você olhe aqui e fale, eu vou comer porque eu sou batizado. E eu preciso me alimentar, eu preciso, que senão a pastora vai ficar me olhando lá. Você não tomou ceia por quê? Né, irmão? Já que eu não faço isso, mas não sei que o Espírito me manda, né? Mas às vezes a pessoa fica assim, eu vou ter que tomar. Mas queridos, eu quero que hoje nós venhamos participar da mesa do Senhor. Porque a mesa do Senhor é o lugar do amor. Amém. Vocês sabiam? Quem aqui não gosta de ser amado? Eu gosto, né? Quem aqui, né, não gosta de exalar amor? Amém? Hoje nós estamos reunidos aqui por isso, porque alguém nos amou primeiro. Aleluia. E o amor desse Jesus foi tão grande, Glória a Deus. que ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Aleluia. E nós não o conhecíamos. Nós nem sabíamos que Jesus existia quando ele morreu há 2000 anos atrás. E ele já tinha falado da sua mesa. A última ceia de Jesus em João 13, ele fala disso, ele fala do amor. Ele fala que ele amou os seus discípulos. Glória a Deus. Até o fim. Aleluia. Se você soubesse que você ia morrer amanhã, o que você faria? Jesus sabia que ele ia morrer. Mas Jesus preparou, mandou que preparasse a ceia. Porque Jesus queria estar com os seus, como ele quer estar conosco hoje. Amém. O prazer de Jesus antes da sua morte foi estar com eles e demonstrar o seu amor até o fim. Até o fim. A Bíblia diz que Jesus os amou e os amou até o fim. Aí você vai falar, mas pastora, tinha um traidor. Sim, Jesus amou Judas. Jesus amou Judas até o fim. Verdade. Jesus, ele molhou um bocado do pão e colocou na boca do Judas. E depois falou, vai e faz o que você tem que fazer. Porque Jesus já sabia que Satanás já tinha tomado o coração de Judas. Mas se Judas tivesse se arrependido, irmãos, como eu disse para vocês, que nós temos um Deus perdoador. Verdade. O Senhor tinha perdoado Judas. Mas Judas, o que ele fez? Ele sentiu remorso. Foi lá devolver as moedas lá para o sacerdote, mas eles não aceitaram, né? E aquilo corroeu aquele homem. O que aconteceu? Ele não se perdoou, não se rendeu, e ele acaba ele mesmo se matando, se enforcando. Mas Jesus amou Judas até o fim, até o fim. E o Senhor naquela mesa, naquela última refeição, Jesus fala do amor. Amém, irmãos? Amém. Amar não só quem nos ama, mas também a quem nos persegue. Porque Jesus amou até o Judas, que o traiu depois. Jesus amou aqueles discípulos porque eles não eram perfeitos. Eles ainda eram homens que ainda iam se converter
poder e ainda iam, sabe, ser preparados pelo Espírito Santo para dar continuidade à missão de Jesus, como nós. Nós ainda estamos sendo aperfeiçoados. Se você veio na igreja para ver santo, você veio no lugar errado. Aqui tem pessoas que estão caminhando na santidade, buscando ser aperfeiçoados. Aqui ainda não tem ninguém santo ainda. Aqui todos nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo. Nós temos falhas para que nós venhamos, sabe, chegar à estatura do varão perfeito. Aleluia. Nós ainda estamos perfeitos. Estamos caminhando todos os dias. Todos os dias nós mortificamos a nossa carne para poder chegar, amém, no nível da santificação para entrarmos no céu. Aleluia. Então, quando Jesus ele faz aquela mesa, ele come com os seus discípulos, ali institui a Santa Ceia. Amém? Ele institui a Santa Ceia. E Jesus ele vai dizer que aquele pão, irmãos, partido, era algo muito, muito, muito importante. Quando nós nos aproximamos, então, da mesa do Senhor, nós vemos que a mesa do Senhor é lugar do amor. Nós vemos que a mesa do Senhor é lugar do perdão. Nós vemos que a mesa do Senhor é lugar da restauração. Nós vemos que a mesa do Senhor é o lugar da reconciliação. Sim, porque até o pai do filho pródigo, quando o filho volta, o que ele faz? Ele prepara uma mesa, ele prepara um banquete para receber aquele filho. Sabe, irmãos? Então a mesa do Senhor é lugar de reconciliação. É para mim e para você. Aleluia. Amém? Nos achegar. Você que talvez esse mês ficou afastado da presença de Deus. Talvez esse mês você não conseguiu orar. Talvez esse mês você quase nem pôde vir à igreja. Mas o teu coração tem sede de Deus. Hoje é dia de reconciliarmos. Amém. Hoje é dia de sermos restaurados. Hoje é dia de sermos curados. Amém. Porque a mesa do Senhor é lugar de cura. Aleluia. A mesa do Senhor é lugar de compartilhamento. Jesus pega o pão, parte e distribui. Hoje é dia de você receber e compartilhar. Aleluia. Hoje é dia, queridos, que quando estamos na mesa, aleluia, sabe, tudo aquilo que Deus está distribuindo hoje nesse culto não é só para você, é para você receber e compartilhar com aqueles que estão aqui. Aleluia. Lá no teu emprego, na faculdade, no trabalho, na Glória a vizinhança, Deus. na família, é compartilhar. A mesa do Senhor é lugar da gratidão. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória. Agradecer o Senhor pelo dom da vida. Amém. Pelo dom da vida. A mesa do Senhor é o lugar do memorial, de trazer a nossa memória o sacrifício dele por nós na cruz do Calvário. A mesa do Senhor é o lugar da nossa comunhão com Cristo e com os nossos irmãos. Aleluia. É o lugar de participarmos com amor, alegria e gratidão. Amém. É por isso que tem festa. É por isso que nós estamos alegres. Se você for perguntar para os irmãos aqui se eles não têm dificuldade, eles têm. Amém? Eles têm problemas. Mas estamos alegres porque nós temos Jesus. Aleluia. Que está em nós. E nós vamos participar dessa mesa. A mesa da intimidade. Quem senta na tua mesa? Estranho? Eu acho que não. Eu acho que só senta na sua mesa os íntimos. Só senta na sua mesa os amigos. E é assim que nós participamos da mesa do Senhor. Ele nos chama de amigos. Amém. Amém? Hoje Ele nos chama à mesa dele para que a gente venha restaurar essa intimidade. Porque a mesa do Senhor, por ser mesa de intimidade e mesa de amizade, é o lugar da honra. Aleluia. Davi disse: traga Mefibosete. Mefibosete é coxo. Mefibosete está lá em Lodebar. Mefibosete ele é como um cão. Ele não anda, ele é da linhagem de Saul, tem sangue real, mas ele é impróprio para subir no trono. E Davi disse: traga. A partir de hoje você vai comer pão na minha mesa. Aleluia. Lugar da honra. Hoje Deus te honra quando você senta à mesa do Senhor. Você é chamado filho. Você tem a herança e a promessa de Deus. A mesa do Senhor é o lugar da humildade, é o lugar do renovo, é o lugar que você deve renovar os seus propósitos para Deus. Mas pastora, durante o mês todo eu não vim na igreja. Já passou.
Agora é daqui para frente. É verdade. Renova hoje os seus Aleluia. propósitos. Renova hoje a sua aliança. Renova hoje com o Senhor, amém? E participe desse pão que é um alimento espiritual. E se fortaleça na unidade com Deus, amém? Participe, querido, sabe, desse cálice. Esse cálice é o símbolo da nova aliança, do casamento, amém? Toda vez que você participa, você traz a memória e você está se preparando para tuas bodas com o Senhor, sabe? Nós somos a noiva do Senhor Jesus, amém?